Antes de qualquer coisa, para tudo por um segundo. Respira fundo. E faz algo simples, mas que pode mudar completamente a direção da sua vida a partir de agora. Comenta aqui embaixo, com fé, com intenção, como se estivesse declarando isso diante de Deus, eu vou prosperar. Não escreve de qualquer jeito. Escreve sentindo. Escreve acreditando, mesmo que lá no fundo ainda exista dúvida. Porque não é sobre como você se sente agora. É sobre o que você decide acreditar a partir de hoje. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se tudo que você está vivendo hoje não for um atraso? E se não for falta de sorte, nem injustiça, nem abandono, mas sim um processo conduzido por Deus, um processo que você ainda não entende completamente, mas que está te levando exatamente para onde você precisa chegar. A maioria das pessoas olha para a própria vida e só enxerga o que está faltando. Olha para os problemas, para as dificuldades, para aquilo que ainda não deu certo. Mas quase ninguém para pensar, e se isso tudo estiver me preparando? Porque prosperidade de verdade não começa do lado de fora. Ela começa dentro, começa na mente, começa no coração, começa na forma como você se enxerga. E principalmente, na forma como você enxerga Deus na sua vida. E aqui está uma verdade que pode transformar tudo. Deus nunca perdeu o controle da sua história. Nunca. Nem quando você achou que estava tudo desmoronando. Nem quando você chorou em silêncio. Nem quando você pensou que ninguém estava vendo a sua luta. Ele estava lá, em cada detalhe. Mesmo quando parecia silêncio, era cuidado. Mesmo quando parecia demora, era preparação. Mesmo quando parecia perda, era proteção. Assim como naquele conteúdo que fala sobre transformação em 90 dias, existe um processo acontecendo dentro de você, só que isso vai muito além de disciplina ou hábitos. Isso é espiritual, isso é profundo, isso é Deus trabalhando na sua identidade. Porque presta atenção nisso, antes de Deus te levar para um novo nível, Ele transforma quem você é. Antes de abrir portas grandes, Ele constrói uma estrutura forte dentro de você. Antes de te entregar algo maior, Ele te prepara para não perder. E é exatamente aqui que muita gente falha. Porque as pessoas querem a promessa, mas não querem o processo. Querem o resultado, mas não querem a transformação. Querem prosperar, mas não querem confiar. E talvez esse tenha sido o seu erro até hoje. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado, nada está acontecendo. Eu estou parado. Eu estou atrasado. Mas a verdade é outra. Você não está parado. Você está sendo preparado. Cada dificuldade que você enfrentou te fortaleceu. Cada decepção te ensinou. Cada porta fechada te protegeu. Mesmo que você não tenha entendido na hora. E deixa eu te falar algo muito sério agora. Tem coisas que Deus tirou da sua vida que você ainda agradeceria se soubesse o que Ele evitou. Tem caminhos que você queria seguir que teriam te destruído. Tem pessoas que você queria manter, que teriam te afastado do seu propósito. Mas Deus, no cuidado dele, interveio, mesmo sem você perceber. Isso é amor, isso é cuidado, isso é proteção. E talvez agora você esteja em uma fase estranha. Uma fase onde parece que nada anda, nada muda, nada acontece. Mas presta atenção nisso. É exatamente nesse tipo de fase que Deus mais trabalha. É no silêncio que Ele constrói. É no invisível que Ele prepara. É no processo que Ele fortalece. Porque se tudo acontecesse rápido demais, você não estaria pronto para sustentar. E prosperidade sem preparo vira perda. Mas prosperidade com Deus vira propósito. Agora pensa comigo. Por que você sente que existe algo maior te esperando? Por que você não se conforma com uma vida comum? Porque mesmo cansado, mesmo desanimado às vezes, você ainda tem aquela sensação de que nasceu para mais. Isso não é por acaso. Isso é um chamado de Deus. Um chamado para crescer, para evoluir, para prosperar. Mas não só financeiramente. Prosperar na mente, prosperar nas emoções, prosperar na fé, prosperar na vida. Só que existe uma decisão que você precisa tomar, e essa decisão muda tudo. Você vai continuar olhando para o que está faltando, ou vai começar a confiar no que Deus já está fazendo?
Porque no momento em que você muda sua forma de enxergar, tudo começa a se alinhar, mesmo que ainda não seja visível. E talvez hoje seja o dia dessa virada para você. Talvez hoje seja o dia em que você para de duvidar e começa a confiar de verdade, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mas acreditando. Porque quando você confia em Deus, você para de viver na ansiedade e começa a viver no propósito. Então, mais uma vez, se isso está falando com você, se algo dentro de você despertou, comenta aqui embaixo com fé: eu vou prosperar. E guarda isso no coração. Você não está sozinho, você não está atrasado e você não foi esquecido. Deus está cuidando de você, mesmo agora, mesmo nesse momento. Mesmo enquanto você ainda não consegue ver. Agora eu quero que você pare por um instante e pense na sua vida com sinceridade. Quantas vezes algo não aconteceu do jeito que você queria e depois você percebeu que foi melhor assim? Quantas vezes uma porta se fechou e lá na frente você entendeu que aquilo te livrou de algo pior? Quantas vezes você achou que estava perdendo, mas na verdade estava sendo protegido? Isso não é coincidência. Isso é Deus cuidando de você. Só que existe um detalhe. Nem sempre o cuidado de Deus vem da forma que a gente espera. Às vezes Ele não dá, Ele tira. Às vezes Ele não abre, Ele fecha. Às vezes Ele não aproxima, Ele afasta. E aí a gente questiona, a gente duvida. A gente pensa: por que isso está acontecendo comigo? Mas a verdade é que enquanto você está olhando para o que perdeu, Deus está olhando para o que Ele te livrou. Enquanto você sente a dor do momento, Deus está protegendo o seu futuro. E aqui está algo muito forte que você precisa entender. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga caminhos que você nem imagina. Ele conhece pessoas antes mesmo de você encontrá-las. Ele sabe exatamente o que cada escolha pode gerar lá na frente. E por isso, muitas vezes, o não de Deus é, na verdade, o maior sim da sua vida. Mas deixa eu te falar algo ainda mais profundo. O cuidado de Deus não significa que você não vai passar por momentos difíceis. Significa que você não vai passar por eles sozinho. Ele está com você no processo, na dor, na dúvida, naqueles dias em que você sente que está tudo pesado, naqueles momentos em que você não tem resposta para nada. Ele está lá, mesmo em silêncio, mesmo invisível, mas presente. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora, uma fase onde parece que nada está acontecendo. Você ora, mas não vê resposta. Você tenta, mas não vê resultado. Você acredita, mas às vezes se sente cansado. E isso faz você pensar que Deus esqueceu de você, mas não esqueceu. Na verdade, é exatamente nesse momento que Ele mais está trabalhando, só que nos bastidores, longe dos seus olhos, organizando coisas que você ainda nem imagina, alinhando situações, preparando oportunidades, conectando pessoas, mudando cenários. Tudo no tempo certo, porque presta atenção nisso. Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo perfeito. E o tempo perfeito não atrasa, Ele prepara. Porque se tudo chegasse antes da hora, você não estaria pronto. E aquilo que era para ser bênção poderia virar peso. Por isso Deus trabalha primeiro em você, antes de trabalhar ao seu redor. Ele fortalece sua mente. Ele amadurece suas emoções. Ele aumenta sua fé. Ele te ensina a confiar, mesmo quando você não entende. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a confiar, você para de viver ansioso, para de se comparar, para de achar que está atrasado. E começa a viver com paz, com direção, com propósito. Agora pensa comigo. E se tudo que você chamou de demora foi Deus ajustando os detalhes? E se tudo que você chamou de perda foi Deus te protegendo? E se tudo que você chamou de silêncio foi Deus trabalhando? Isso muda completamente a forma como você enxerga a sua vida. Porque de repente, você deixa de se sentir perdido e começa a perceber que está sendo guiado. E aqui vai um ponto muito importante. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. Porque quando você confia, você continua caminhando, mesmo sem todas as respostas. E é exatamente isso que Deus honra. A fé, a constância, a decisão de não desistir. E sabe o que acontece com quem permanece? Com quem continua mesmo sem ver? Com quem confia mesmo sem entender? Essa pessoa chega, essa pessoa prospera,
Essa pessoa vive algo que a maioria nunca vai viver, porque não desistiu no meio do processo. Então guarda isso no coração. Deus está cuidando de você, nos detalhes, nos bastidores, no silêncio, mesmo agora, mesmo nesse exato momento. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. A sua prosperidade já começou. Talvez não da forma que você esperava. Talvez ainda não seja visível. Talvez ainda não tenha chegado como resultado. Mas já começou dentro de você. Porque tudo começa aí na decisão, na mentalidade, na fé. No momento em que você para de duvidar e começa a confiar. E deixa eu te falar algo muito sério. Deus não prospera só o que você faz. Ele prospera quem você se torna. Ele trabalha na sua mente. Ele fortalece o seu coração. Ele te ensina a permanecer firme, mesmo quando tudo parece difícil. E pouco a pouco, você começa a perceber algo diferente. Você começa a reagir diferente. Você começa a pensar diferente. Coisas que antes te abalavam já não têm o mesmo poder. Dúvidas que antes te travavam já não te paralisam mais. E isso é sinal. Sinal de que Deus está agindo. Sinal de que você está sendo transformado. Sinal de que a sua prosperidade está sendo construída. Porque prosperidade não é um evento, é um processo. E esse processo já começou. Agora existe um ponto decisivo aqui. Um ponto que define se você vai viver tudo isso. Ou se vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar olhando para o que falta? Ou vai começar a valorizar o que Deus já está fazendo? Porque quando você muda isso, tudo muda. Sua energia muda, sua atitude muda. Suas decisões mudam, e é aí que as coisas começam a acontecer do lado de fora também. Portas começam a se abrir, oportunidades começam a aparecer, pessoas certas começam a surgir, e você começa a perceber que nunca foi sorte, nunca foi coincidência, sempre foi Deus te guiando, te protegendo, te preparando e te levando exatamente para onde você precisa chegar. Mas lembra disso. Nada disso acontece se você desistir. Nada disso acontece se você voltar atrás. Nada disso acontece se você deixar a dúvida falar mais alto que a sua fé. Por isso, decide hoje. Decida confiar. Decide continuar. Decide acreditar, mesmo quando não estiver vendo. Porque é isso que separa quem chega de quem fica pelo caminho. E eu quero que você faça isso agora. Não amanhã, não depois. Agora. Comenta mais uma vez aqui embaixo. Eu vou prosperar. Mas agora, com mais certeza, com mais fé, com mais consciência de tudo que você acabou de entender. E se essa mensagem falou com você, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia, então faz o seguinte. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e continua aqui com a gente. Porque tem mais conteúdos vindo para fortalecer sua fé, sua mente e a sua caminhada. E eu tenho certeza, se você continuar firme, se você continuar confiando, você vai olhar para trás e perceber que tudo fez sentido. E que Deus nunca te abandonou. Ele só estava te preparando. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus